a casa que o louvor reconstruiu. O vento uivava entre as frestas das paredes, como se arrastasse consigo as sombras que há meses se aninhavam nos cantos da casa de Dona Ana Clara. Não era apenas o mofo nas paredes ou o cheiro de umidade que a incomodava, era algo mais denso, uma presença que sutilmente apodrecia a paz daquele lar. Seu filho mais novo, Daniel, acordava com pesadelos onde figuras sem rosto sussurravam coisas que ele não conseguia repetir. O marido, Antônio, voltava do trabalho com os ombros curvados, como se carregasse um fardo invisível. Até a velha cadela, Lua, rosnava para o nada, as orelhas coladas à cabeça. Uma tarde, enquanto arrumava o armário da sala, Clara encontrou entre velhas fotografias um livrinho de capas desgastadas de salmos para a proteção do lar, escrito à mão pela sua avó, Maria Joaquina. Folheou as páginas amarelecidas e sentiu um calor estranho nas palmas das mãos. Não era fé cega, era memória. Lembrava-se da voz firme da avó, recitando versos à luz de velas, enquanto o cheiro de alecrim queimado se misturava ao ar. Quando o mal bate à porta, a palavra de Deus é a tranca, ela dizia. Naquela noite, Clara acendeu uma vela branca no centro da mesa da cozinha. Pegou o Salmo 91, o primeiro da lista, e começou a ler em voz baixa, como se temesse acordar algo adormecido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, nenhuma praga chegará à sua tenda. As palavras saíam trêmulas, mas à medida que avançava, a casa parecia respirar junto com ela. O vento lá fora acalmou. Daniel, que espiava pela fresta da porta, sentiu os dedos gelados esquecerem o medo. Nos dias seguintes, Clara transformou a leitura dos salmos em ritual. Ao amanhecer, o Salmo 23 ecoava pelos cômodos: mesmo quando eu andar por um vale escuro, não temerei mal algum. Antônio, a princípio cético, notou que as ferramentas que antes sumiam misteriosamente de sua oficina voltaram a ficar no lugar. À noite, enquanto a família se reunia, era vez do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Lua, a cadela, deitou-se aos pés de Clara, a cabeça apoiada nas patas, como se escutasse uma música conhecida. Mas foi no 7º dia, quando Clara leu o Salmo 35, contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que me atacam, que algo mudou de forma visível. Um vaso que há semanas caía sozinho permaneceu intacto. As manchas escuras no teto da sala, que pareciam se espalhar como tinta derramada, começaram a clarear. Daniel acordou sem gritar. Antônio encontrou no bolso um bilhete antigo da mãe, que julgava perdido, com os versos do Salmo 27, O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Aos poucos, a casa foi se enchendo de vida novamente. Clara plantou manjericão na janela da cozinha, como a avó fazia. Antônio consertou o portão rangente. Daniel voltou a desenhar agora, seus riscos mostravam uma casa com janelas abertas e um sol brilhando sobre o telhado. Até os vizinhos comentavam, sua casa está diferente, Dona Ana Clara. Parece que até o ar ficou mais leve. Na última noite, ela leu o Salmo 140, o 12º da lista, livra-me, Senhor, dos homens maus, guarda-me dos violentos. Quando terminou, soprou a vela e ficou em silêncio. Não houve estrondos, nem vozes, nem sombras fugindo pela porta. Apenas uma certeza tranquila, como o final de uma tempestade que leva consigo os detritos que sujavam o caminho. De manhã, ao abrir as cortinas, Clara viu um pardal pousado no peitoril da janela. O pássaro a olhou por um instante, como se esperasse algo, e então voou alto, em direção ao céu limpo. Ela sorriu. Sabia que não era o fim de todas as batalhas afinal, a vida é feita de lutas e renovações. Sabia também que aquela casa, daquele dia em diante, seria um lugar onde o mal não teria morada. Porque onde a palavra de Deus é semeada, até as paredes se tornam testemunhas de milagres silenciosos. O café da manhã foi simples, pão fresco, manteiga derretida e mel colhido das colmeias do velho Seixas, o apicultor da vila. Clara serviu-se em silêncio, ouvindo o rumor das folhas secas que o vento arrastava pela rua. O pardal não voltou, mas sua presença parecia pairar no ar, como um presságio de que algo havia mudado. Ao sair para a horta, notou que as roseiras, antes murchas e atacadas por pragas, exibiam brotos verdes e firmeza nos caules. Não era época de flores, mas ali, entre os espinhos, uma única rosa desabrochava, pálida como a luz da alvorada. Clara tocou-a com os dedos, sentindo a textura aveludada das pétalas.
Não era um milagre estrondoso, daqueles que abalam montanhas, e era pequeno, quase imperceptível, como um suspiro de Deus sobre a terra. Na vila, os murmúrios sobre a casa dos fundos da Rua do Moinho não cessaram de imediato. As pessoas ainda se faziam o sinal da cruz ao passar por ali, mas agora olhavam com menos medo. O ferreiro, homem de poucas palavras, comentou com o padeiro que as noites estavam mais silenciosas. Nenhum grito, nenhum rangido de porta se abria sozinho. Até os cães, antes inquietos, dormiam tranquilos junto ao fogão. Clara não falou a ninguém sobre a oração, nem sobre a vela queimada até o fim. Mas as mulheres da vila começaram a notar que suas ervas medicinais secavam melhor quando penduradas nos beirais de sua casa, e que a água do poço, antes turva, saía cristalina. As crianças, que antes evitavam brincar perto dali, agora corriam pelo terreno baldio ao lado, rindo enquanto jogavam pedrinhas no ribeirão. Uma tarde, enquanto costurava a janela, Clara viu aproximar-se uma figura encurvada, Dona Eulália, a parteira, cuja filha mais nova adoecera havia semanas com febres que nenhum chá conseguia acalmar. A mulher não pediu permissão e simplesmente entrou, carregando um embrulho de pano onde trazia um pedaço de linho bordado com fios azuis. Ouvi dizer que a senhora sabe de rezas, murmurou, sem olhar nos olhos. Clara não respondeu logo. Colocou a agulha sobre a mesa, alisou o tecido que tinha nas mãos e só então estendeu a mão para receber o linho. O bordado era tosco, feito às pressas, mas as linhas formavam um símbolo antigo, um olho dentro de um triângulo, rodeado por espigas de trigo. Isso era da minha avó, confessou Dona Eulália, finalmente erguer o rosto. Ela dizia que afugentava as trevas. Mas eu não sei rezar como ela. Clara passou os dedos sobre os fios desgastados. Sentiu o peso da confiança naquela oferta, como se o linho carregasse não só a esperança da parteira, mas também o desespero de todas as mães que já haviam segurrado aquele pano entre as mãos. Traga sua filha amanhã, ao pôr do sol, disse, devolver o tecido. E não conte a ninguém. Naquela noite, enquanto o céu se tingia de roxo, Clara acendeu outra vela. Não havia pressa em seus gestos, nem medo. As palavras que sussurrou eram as mesmas de sempre, mas desta vez elas se entrelaçavam com outras, mais antigas, que parecia ter guardado em algum canto esquecido da memória. O linho de Dona Eulália estava estendido sobre a mesa, e sobre ele Clara colocou um punhado de sal, uma folha de louro e uma moeda de prata furada no centro. Quando a menina chegou, pálida e trêmula, Clara não lhe tocou a testa nem lhe deu poções. Simplesmente sentou-a junto à janela aberta, onde a brisa noturna entrava carregada do cheiro de terra molhada. Depois, pegou o linho e o enrolou suavemente no pulso da criança, amarrando com um nó que não apertava, mas também não se desfazia. Agora espere, disse, enquanto a mãe observava, contendo a respiração. A menina fechou os olhos. Clara ficou ao seu lado, em silêncio, até que o primeiro grilo começou a cantar no quintal. Então, como se despertasse de um sonho, a criança abriu os olhos e sorriu. Não era um sorriso de alívio, mas de reconhecimento, como se tivesse visto algo belo e agora finalmente pudesse descansar. Dona Eulália chorou sem fazer barulho. Antes de sair, tentou deixar algumas moedas sobre a mesa, mas Clara as recusou. Guarde para quando precisar de pão, disse, entregando-lhe de volta o linho. E não se esqueça, as palavras têm poder, mas é a fé que as faz voar. Quando a porta se fechou, Clara soprou a vela. Mais uma vez, não houve estrondos. Apenas o silêncio se fez mais denso, como se a casa respirasse aliviada. Do lado de fora, a lua cheia iluminava o caminho de volta da parteira, enquanto as sombras, agora, se mantinham onde deviam estar, quietas, submissas, sem ousar ultrapassar os limites do que era sagrado. E assim, aos poucos, a casa de Clara tornou-se um farol não por ter luzes brilhantes, mas por guardar, em seus cômodos simples, a lembrança de que até as coisas mais quebradas podem ser consertadas quando há mãos dispostas a segurar os pedaços. A casa que guardava o silêncio. Os meses que se seguiram foram como um tecido sendo costurado com fios de paciência. A fama de Clara não se espalhou em gritos, mas em sussurros daqueles que só quem precisa de cura verdadeira sabe ouvir. Mulheres chegavam à sua porta com os olhos inchados de choro ou as mãos trêmulas de medo, e saíam com o peso um pouco mais leve, como se tivessem deixado para trás não apenas as moedas recusadas, mas também as sombras que as perseguiam. Uma tarde, quando o outono já pintava as folhas de dourado, batem à porta. Clara abre e encontra não uma estranha,
mas uma conhecida, Isolda, a filha mais nova do ferreiro, que anos antes havia sido sua aprendiz antes de partir para a cidade grande. Seu rosto, outrora cheio de sonhos, agora estava marcado por cicatrizes que não eram apenas da pele. Voltei, diz Isolda, e sua voz treme como uma folha ao vento. Clara não pergunta. Só afasta a porta e acende o fogo. Isolda conta, entre soluços contidos, como havia se casado com um homem de palavras doces e mãos duras. Como as promessas se transformaram em grades, e como, numa noite de desespero, ela quebrou um espelho e usou os cacos para se defender. Agora, voltava com a alma em frangalhos e a certeza de que não havia lugar para ela nem na cidade, nem na memória da família que a julgava por ter falhado. Ele disse que eu era louca. Que ninguém ia acreditar em mim. Isolda olha para as próprias mãos, ainda tremúlas. E se ele estiver certo? Clara pega um pote de barro da prateleira e tira de dentro um punhado de sementes secas. Plante estas no jardim, ordena, colocando-as na palma da moça. Regue todos os dias e repita: eu sou terra, eu sou raiz. Isso vai me curar? Isolda parece cética. Nada cura sozinho, responde Clara. Mas a terra não mente. E as plantas não julgam. Enquanto Isolda cavava a terra dura com as unhas, Clara preparava um chá de camomila e verbena. Não havia magia ali, apenas o tempo, a escuta e a certeza de que algumas feridas só fecham quando alguém as vê sem medo. O homem das sombras. Nem todas as visitas eram de mulheres. Uma noite de inverno, quando o vento uivava como um lobo faminto, um homem alto e encurvado bate à porta. Seu chapéu esconde o rosto, mas Clara reconhece o cheiro antes mesmo que lhe fale, algo entre mofo e cinzas, o mesmo aroma que exalava da casa da parteira anos atrás. Ouvi dizer que a senhora sabe lidar com coisas que não têm nome, diz o estranho, a voz áspera como casca de árvore. Clara não se move. Só observa as sombras que se agitam em torno dos seus pés, como se o homem as arrastasse consigo. Depende do que a senhora quer que eu faça com elas, responde, finalmente. O homem hesita. Então, com mãos trêmulas, tira do bolso um pequeno embrulho de pano. Dentro, há um dente de leite e uma mecha de cabelo loiro. Minha filha, confessa, a voz quebrando. Ela vê coisas. Coisas que não estão lá. A mãe dela diz que é demônio. Eu não sei mais. Clara desdobra o pano e toca o dente com os dedos. Fechar os olhos, e por um instante, ouve o choro abafado de uma criança, o rangido de uma porta, o sussurro de algo que não é voz humana. Não é demônio, diz, por fim. É só uma criança que ouve demais. Ela pega um pedaço de carvão e desenha no chão um círculo em torno dos seus pés. Depois, entrega ao homem um frasco de vidro com um líquido âmbar. Dê uma colher disso a ela antes de dormir. E conte uma história. Uma história verdadeira, daquelas que doem um pouco, mas acabam bem. Faz uma pausa. Ela precisa saber que o mundo tem mais luz do que sombra. O homem olha para o frasco como se fosse veneno. Mas assente. Quando vai embora, suas sombras não o seguem. Ficam para trás, encolhidas nos cantos da sala, como cães espancados. O último fio. Anos se passam. Clara envelhece, mas seus olhos permanecem claros como água de nascente. Isolda, agora com o rosto menos marcado e as mãos firmes, volta a tecer panos e ensina outras mulheres a fazer o mesmo. O homem das sombras retorna uma última vez, anos depois, para dizer que sua filha, agora uma moça, escreve poemas sobre a luz que encontra nas coisas quebradas. Uma manhã, Clara acorda com um peso no peito. Não é dor, mas uma certeza. Ela veste seu chale mais velho, aquele que cheira a ervas e tempo, e sai para o jardim. As plantas que Isolda semeou estão altas, florescendo apesar do frio. Ela se ajoelha, cavouca a terra com os dedos e enterra ali sua própria agulha de osso, a primeira que ganhou quando ainda era aprendiz. Agora é a vez de vocês, murmura para as flores. Quando volta para dentro, a casa está quente, como sempre esteve. Clara se deita na cama de madeira, fecha os olhos e sorri. Do lado de fora, o vento leva o último fio de fumaça da chaminé para o céu. E assim, a casa que guardava o silêncio continua de pé não como um túmulo, mas como uma promessa. Porque algumas luzes não precisam brilhar para guiar. Basta que estejam lá,
esperando por quem precisa segurar os pedaços. O jardim que não morre. A agulha de osso afundou na terra úmida como uma semente. Clara não viu, mas as raízes das flores de Isolda, aquelas que cresciam teimosas mesmo no inverno, se esticaram em direção ao objeto, envolvendo-o como se fosse algo vivo. Não era magia, ou pelo menos não do tipo que se ensina nos livros. Era apenas o jeito das coisas que amam permanecerem juntas. Dentro da casa, o fogo na lareira ainda crepitava, embora ninguém o alimentasse havia horas. As paredes, feitas de madeira escura e argila, guardavam o calor como um abraço demorado. Clara respirou fundo, sentindo o cheiro de alecrim e cera de abelha que impregnava os lençóis. Seu corpo, cansado de décadas de costurar feridas alheias, afundou no colchão de palha como se fosse água. Lá fora, o vento não parava. Levava consigo não só a fumaça, mas também os murmúrios das pessoas que, ao longo dos anos, haviam batido à sua porta. A costureira dos corações partidos, chamavam-na em voz baixa, como se o título fosse uma prece. Clara nunca corrigia. Sabia que não consertava nada, apenas segurar os pedaços enquanto o dono decidia se queria juntá-los de novo ou deixá-los ir. Mas agora era ela quem precisava soltar. A última visita. 3 dias antes, uma moça havia chegado à casa com um vestido rasgado no ombro. Não era um tecido qualquer, era o mesmo linho azul que Isolda usará em seu último verão. Clara reconheceu imediatamente, embora jovem, de olhos vermelhos e mãos trêmulas, jurasse que o havia comprado na feira. Você é a neta dela, disse Clara, sem perguntar. Os olhos são iguais. A moça, Lina, engoliu em seco. Não o negou. Minha avó me deixou isto. Disse que, quando eu estivesse pronta, deveria vir até você. Clara passou os dedos pela costura desfeita. Não era um rasgo comum, e era um corte limpo, como se alguém tivesse puxado o fio de uma vida com precisão. Ela não costurava, murmurou Lina. Mas disse que você saberia o que fazer. Clara sorriu, pela primeira vez em semanas. Isolda nunca precisou de agulha para consertar o que importava. E então, em vez de pegar sua caixa de costura, serviu chá de camomila e deixou a moça chorar até que as palavras saíssem como água de uma nascente, o medo de não ser suficiente, a culpa por ter ido embora, a saudade que doía como uma ferida aberta. Quando Lina partiu, levava consigo não um vestido consertado, mas o lenço de linho que Isolda usará para enxugar as lágrimas da neta quando criança. E, sem que Clara dissesse nada, a moça deixou sobre a mesa um pequeno embrulho, sementes de papoula, as mesmas que floresciam no jardim de Isolda todo verão. O que fica? Na manhã seguinte à morte de Clara, o povoado acordou com o cheiro de pão doce. As mulheres, ao passarem pela casa de madeira à beira do bosque, viram fumaça saindo da chaminé e juraram ter ouvido o som de uma colher batendo em uma panela. Dentro, porém, só havia silêncio. O forno estava quente, e sobre a mesa, uma forma de bolo de mel ainda morno. Ao lado, um bilhete com a letra trêmula de Clara. Para quem precisar de um pouco de doce antes da tempestade. Ninguém ousou tocar no bolo naquele dia. Nem no seguinte. Mas quando a primeira criança do povoado adoeceu com febre alta, sua mãe, desesperada, correu até a casa e partiu um pedaço. A febre quebrou antes do amanhecer. A partir daí, a casa nunca mais ficou vazia. Alguém sempre deixava uma vela acesa na janela. Outro trazia lenha para o fogo. As flores no jardim cresciam mais altas a cada estação, e suas pétalas, quando secas, eram usadas para fazer chá contra a melancolia. E às vezes, quando o vento soprava do leste, as pessoas juravam ouvir o som de uma agulha deslizando pelo tecido, como se alguém ainda estivesse ali, costurando não as roupas, mas os fios soltos daqueles que chegavam com o coração em frangalhos. O fio que não se corta. Anos depois, Lina voltou. Desta vez, não chorava. Trazia consigo uma criança de mãos pequenas e um embrulho de pano grosso. Encontrei isto entre as coisas da minha avó, disse, desdobrando o tecido sobre a mesa. Era um manto incompleto, bordado com fios dourados e prateados, como se alguém tivesse tentado capturar a luz do sol e da lua na mesma peça. Clara não estava mais lá, é claro. Mas o fogo na lareira ardia, e o chá na chaleira ainda estava quente. Lina sentou-se, pegou a agulha que encontrou ao lado do manto e começou a costurar. Não porque precisasse consertar algo, mas porque alguns fios são feitos para serem continuados.
E assim, a casa permaneceu de pé não como um túmulo, não como um santuário, mas como um lugar onde as coisas quebradas podiam descansar até estarem prontas para ser inteiras novamente. Porque algumas luzes não precisam brilhar para guiar. Basta que estejam lá, esperando. E algumas mãos não precisam estar vivas para segurar o que precisa ser segurado. Basta que o jardim continue florescendo.